Senhor. Deus abençoe os nossos amados irmãos. São os irmãos que estão fazendo a obra aqui na cidade do Rio, acompanhando tanto em Alto Rio quanto no rodeador. Aqui é Rogério, o presbítero Silvio. Silvio deve estar lá na escola, né? Na escola original. Amém. Glória a Deus. Louvamos a Deus, meus irmãos, por esta oportunidade, por esta noite marcante que o Senhor Deus nos concede. Também o nosso auxiliar irmão Lorinaldo, ali de Novo Loteamento, é nosso, é da área. Então ele serve aqui, serve lá, sempre tem mais um loteamento. Deus abençoe nosso irmão Lorinaldo também pela sua participação, que está na casa do Senhor, servindo o Senhor aqui. Meus irmãos, nós lemos um texto, eu peço a sua oração, sua atenção. Nós lemos um texto que está registrando um fato muito grave, pois todas as vezes que houver destruição é coisa grave. Quando Deus ele se levanta do seu trono para agir, tem duas formas. A primeira é quando ele olha com benevolência, quando ele olha com compaixão e se levanta do seu trono para agir. Essa é uma das formas. Quando ele se levanta do seu trono para socorrer os seus servos. Mas quando ele levanta, a outra questão é quando ele se levanta do seu trono para julgar a terra. Aleluia! Para descer a espada sobre a terra. Glória a Jesus. Aleluia! Por causa da impiedade do seu povo. Por causa da rebeldia do seu povo. Glória a Deus! Esse texto vai nos mostrar que o povo de Israel, o povo de Judá, está em cativeiro na terra dos babilônios. Glória a Deus! Neste texto, neste momento aqui, desde o capítulo 14, mais do 13 em diante, capítulo 13 para cá, para 14, nós estaremos observando o povo de Deus, que ao contrário, ao invés de eles voltarem para Cristo, por conta do aperto, por conta da situação que houve, pois Babilônia invade Judá, saqueia as casas, destrói o templo do Senhor, destrói casas, matam pessoas, arrastam vidas de todos os meios e levam muitos cativo a Babilônia. Mesmo com um aperto, mesmo com uma coxa, o povo não se arrepende, o povo não volta para Deus. E o capítulo de número 13, ele vai, desde 13, 14, ele vai nos trazer um relato em que o povo de Deus, cativo na Babilônia, começou agora a desprezar mais as coisas de Deus. Começou a afundar-se, se distanciando da orientação de Deus. Começaram a entrar no caminho da idolatria, caminho da feitiçaria. Começaram a andar nos caminhos dos próprios babilônios. Deus no céu
Ele não dá a sua glória. Deus, Ele tem o seu povo, a qual é escolhido. Ele tem muito zelo, Ele tem amor, Ele tem cuidado, e Ele quer que o seu povo esteja a servi-lo, a estar pronto a adorar. Mas esse contexto da história vai apresentar uma situação difícil e o povo não se arrepende. Passarão 70 anos no cativeiro, até então que chegue um tempo que eles possam retornar para a sua terra natal. Daniel, ele é contemporâneo de Ezequiel. E Daniel, ele profetiza, eu já falei aqui na semana passada, não sei quando foi que eu falei, que Daniel, ele profetizava lá dentro do palácio. E também falei que lá no meio do povão, lá onde estava a massa humana, a maior massa, estava também ali um profeta chamado Ezequiel, que Deus utilizava nele para anunciar a palavra do Senhor de correção, de orientação, de livramento. Aleluia! E o Deus que eu falei outrora em ocasião anterior, eu disse que o Deus que fala dentro do palácio é o mesmo Deus que fala no campo. Nessa noite o Espírito Santo me fala com a sua igreja. Essa noite ele nos orienta que cada crente possa voltar-se para ele. Quando a igreja genuína, ela volta para o Senhor, ela rejeita o pecado, ela rejeita a fofoca, ela rejeita a desunião, ela rejeita tudo, todas as ciladas e canais do diabo, cai tudo por terra, porque a igreja volta-se para o Senhor. Aleluia! Aí Jeová vai levantar o seu servo e vai dizer no versículo de número 12: a justiça dos castigos de Deus. Aí ele vai dizer: veio ainda a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, quando a terra pecar, essa terra não é outra a não ser o próprio povo de Deus. Era o próprio povo de Deus. Aqui nós encontramos esta profecia e Deus falando para o profeta, e o profeta ele vai proferir essas palavras aos irmãos que estão cativos na Babilônia. Vai falar para o povo escolhido, vai falar para uma nação aonde é uma nação escolhida, é um povo santo, mas em meio à desobediência de vários, ou por que não dizer da maioria, se passou por processo, por castigo. E ele começava a dizer que o povo, quando essa terra pecar contra mim, gravemente, veja a palavra gravemente, ele se rebelando, então estenderei a mão contra ela, tornarei estável o seu sustento. Era o castigo de Deus que iria descer sobre
que estava pecando severamente contra Deus. E o pecado da idolatria é um dos pecados que abomina a Deus. Porque quando alguém começa a idolatrar alguém ou algum Deus, está tirando a glória de Deus. E Deus mata o idólatra. Deus se ira quando alguém troca ele por qualquer coisa. Não brinque com as coisas de Deus. Estamos falando neste momento para as pessoas escolhidas, pessoas que têm um compromisso com o céu. Se tem compromisso com o céu, é com o céu. Não tem mais nada a ver com a terra. Eu estou na terra, mas eu não faço parte da terra. Oh! Mas o nosso compromisso não é com a terra, o nosso compromisso é com o céu. Aí Deus vai dizer assim ao povo: que eu vou descer com justiça. Alguém vai ter que pagar caro por causa do pecado da idolatria. A idolatria é uma afronta a Deus. Todo tipo de idolatria é uma afronta a Deus. Tem várias formas de idolatria. Várias formas. Muito cuidado para que você não esteja no grupo dos idólatras. Não troque o seu Deus por ninguém. É uma afronta. E Deus ele vai agora agir com justiça. Diz que ele vai intervir no sustento. O sustento ficará instável de pão, e enviarei contra ele, contra esta terra, fome. E arrancarei dela homens e animais. A fome mata ou não mata? Mata. Deus é um Deus de amor, mas também Ele é um Deus justo. Ele é de justiça. O Deus não se brinca. O Deus anda a verdade, por verdade Ele é a própria luz. E a igreja do Senhor precisa entender que quando você se desvia da presença dele, pecando, errando, todo pecado trará consigo a consequência. Mas o da idolatria, a sentença é maior. Mas ele vai apresentar 3 homens. Quem se lembra do nome dos 3? O nome dos 3 homens? Quem pode dizer para mim? Noé, Daniel e Jó. De novo? Noé, Daniel e Jó. 3 nomes Deus escolhe. 3 homens. Homens que são íntegros diante de Deus.
E Deus, Ele vai dizer: quando eu começar a descer a minha justiça sobre a terra, poderá estar estes 3 homens: Noé, Daniel e Jó. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Eles poderão estar nesta cidade, eles poderão estar no meio do mundo, e automaticamente eles estarão intercedendo pelo povo. Isso é o que Deus quer dizer para a igreja. Sendo eles justos, sinceros e tementes a Deus, eu sim entende-se aqui que estes 3 poderiam fazer um clamor a Deus, uma intercessão a Deus, e Deus dizendo: somente eles salvariam as suas almas, mas eles não salvariam mais ninguém. Aleluia. Se nós tirarmos este assunto para o dia do arrebatamento da igreja, nós veremos que quando Cristo vier buscar a sua igreja, Ele vai arrebatar o seu povo, a sua igreja, que são fiéis. Mas aquele povo que foi infiel ao Senhor, que passaram pela grande tribulação, que sofrerá o dano da grande tribulação, aonde muitos suportarão, não negarão a sua fé, não colocarão a marca da besta. Eu quero só abrir um parênteses aqui para vocês. Está lembrado? Vocês estão lembrados desse último acontecimento das máscaras? Vocês estão lembrados disso? Das máscaras, das vacinas. Estão lembrados disso? Muitos dos crentes dormiram. Estou dizendo que não é o espírito de morrer, dormiram no espiritual. Acharam que isso aqui era alguma coisa qualquer, mas não entendeu que era que Deus estava dizendo à face da terra: eu vou julgar a terra, e o tempo vai chegar. E muitos, ou quase toda a população, obrigado ou não, tiveram que usar as suas máscaras para entrar, para comprar, para vender. Sim ou não? Isto é um prenúncio, isso foi um anúncio, isto foi um alerta para a igreja que naquele dia, quem ficar em que o anticristo passar o período de tempo de 3 anos e meio, aquela bênção toda, aquela enganação toda, 3 anos e meio depois, e quando eles forem colocar a marca da besta para você comprar ou vender, ou ir para o hospital e ser atendido, só pode ser com a marca da besta. Foi mais ou menos isso que Deus já avisou ao povo. Aquela máscara foi um sinal. Todo mundo usou a máscara. Obrigatório. Alguém conseguia entrar em alguma repartição pública
pública ou mercado ou outra coisa sem máscara? Não. Na igreja entrava. O sistema é bruto. O sistema é bruto. Não, eu não estou condenando que. Eu estou dizendo que isto aqui, mundialmente, foi um pré-anúncio do que vai acontecer. Glória a Deus. E ai dos que ficarem sobre a face da terra. A justiça de Deus vai ser sem medida. Ai de quem ficar. Procure andar diante de Deus conforme a Bíblia orienta, servindo a Ele com alegria, sendo sincero em tudo e sincero para com todos, honrando a todos e servindo ao Senhor com fidelidade, para que no arrebatamento da igreja você possa, eu possa, nós possamos ser arrebatados para não nos estar junto com os infiéis. Junto com os infiéis. Então entendemos que poucos serão salvos. Não se iludam, não se enganem. Serão poucos os salvos. Observa que isso que eu vou falar para vocês agora, isto também é uma demonstração, porque aqui Deus ele só apresenta 3. Não é que os demais não foram fiéis. Poderia botar muitos homens e mulheres em Deus, mas Deus escolhe 3 para poder falar à igreja: Noé, Daniel e Jó. Glória a Deus. Quantos quer passar a aflição que Jó passou? Alguém quer passar? Seja sincero, você quer passar o que Jó passou? Eu mesmo não quero. Você quer passar o que Daniel passou? Foi menos do que Jó, em situação crítica, em angústia, em dor. Mas você quer passar também o que Daniel passou? Eu também não quero passar. Você quer passar como Noé passou? Eu também não quero passar. Glória a Deus. Eu não quero passar como eles passaram, ou o que eles passaram. Agora eu posso dizer assim: eu queria ter muito. Qualquer milésimo de segundo, que é uma coisa assim, da fé desses 3 homens. Glória a Deus. Imagine Deus olha para Noé e diz assim: Noé, não, Deus olha em reunião, parece que estou vendo uma reunião entre ele lá, a Trindade Santa, lá o céu, ele estou arrependido de fazer o mal. Essa raça humana chegou a mim e eu não me agrado, eu vou destruir. Glória a Deus. Deus ele é absoluto, não é? Poderia destruir tudo de uma vez, sim ou não? Aí Deus olha. Vamos ler o texto do livro de Gênesis, capítulo de número 6. Abra sua Bíblia, acompanhe comigo. A serva do Senhor está disposta, minha irmã, hoje? Vamos lá.
Não trouxe a sua Bíblia aquela não? Vamos ler o livro de Gênesis, capítulo número 6, para podermos entender um pouco Noé. Capítulo de número 6. Deus observa a face da terra e a terra está em uma corrupção terrível. Era uma corrupção geral do gênero humano. Estava acontecendo coisas absurdas. E aconteceu que quem pode ler para mim? Alguém não tem uma juventude ler isso para mim? Tem um microfone aí para alguém ler aí para mim? Edvaldo. Quem vai ler para mim? Gênesis 6. Verso 1. A menina que vai ler, Leia. Wikipédia. Quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que, entre todas, mais lhe agradaram. Pode continuar? O 3. Então o Senhor disse: meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é o carnal, e os seus dias serão 120 anos. Pode continuar. Naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes homens, homens de renome na antiguidade. Verso 6. No verso 5 e 6. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. Deus observa, segura um pouquinho aí. Deus observa no céu a terra e ele abomina assim com tanta perversidade, tanta maldade, tanta malícia. E Deus se arrepende. Vou destruir. Verso 7 diz assim: e disse o Senhor Deus, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de haver feito. Lê o 8, 9 e 10, por favor. Porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. São estas as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre seus contemporâneos. Noé andava com Deus. 10. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Verso 11 vai dizer: a terra estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Verso 12: e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Com Deus não se brinca. Estamos vivendo nestes dias de hoje pessoas, a face da terra, o mundo inteiro, brincando das coisas, com as coisas de Deus. Entre alguns carnavais atrás, observamos algumas, eu não entendo muito, mas alguns algum carro daqueles
arrastado e Satanás massacrando Jesus. Alguém viu isso? Alguém viu isso? Com Deus não se brinca. Em uma determinada vez, determinado ano, eu não me recordo o ano, mas próximo, não tão longe, aqui em Garanhuns, alguns anos atrás, um determinado cidadão que ele queira ser o que ele queira ser, o problema é dele, queira ser o que ele queira ser, e ele vai fazer um show, ele incentiva o povo a chamar Jesus de gay. Alguém viu isso? Sim. A sociedade se cala, o povo se cala, as igrejas se calam, pastores se calam, alguns, um dali, um daqui, um acolá, se levanta e fala alguma coisa, mas a maior massa dos evangélicos se cala. Não acha bonito, mas se cala. É como que se eu mentisse. Não posso fazer nada. Etc, etc, etc. Pastores de nome, renome, qualquer pastor que seja da Assembleia, seja qualquer igreja, a maioria calada. Só que com Deus não se brinca. As coisas com Deus não se brinca. Quando Deus descer com juízo, é um juízo eterno. Não brinque com as coisas de Deus. Oh, glória a Deus. Eu queria que este cidadão ele fosse lá no muçulmano, lá naquela terra ali, no meio dos árabes, e dissesse que Maomé era gay. Eu só queria isso. Ele fosse lá, no meio do pessoal do muçulmanos, e dissesse: isso é homossexual, a igreja, etc. Pronto. Aí você já sabe o que é acontecido com ele. Governador se cala, justiça se cala, ninguém faz nada. Se é a igreja ou qualquer um desse que afrontasse qualquer santo desse de qualquer igreja católica, ou afrontasse qualquer entidade desse que chamou-se para o que fosse, para qualquer pai desse aí, você ia ver o reino disso, que iria ser. Bota uma cruzada na gente e bota eu para falar: eles são os condenados, eles são os infeliz, vai tudo para o inferno. Pô, imagina eu dizendo isso lá, amanhã o processo que ele deu para entender como é que está as coisas. E Jeová do céu está vendo tudo. Quando ele agir, ai da terra, oh glória, glória, glória. É tempo da igreja estar em santidade, é tempo da igreja buscar a face do Senhor em oração. Então temos esses três exemplos de homens de fé. Deus vou destruir a terra, e quando Deus pensa em destruir, é como parece que eu estou vendo, Deus olha a terra e diz: oxe, quem há? Vai ter uma. Tem um. A Bíblia diz que Noé achou graça em Deus. A Bíblia
A Bíblia diz que Noé andava. Intimidade com Deus. Vivia para Deus. Não se corrompia com o mundo daquela época, o mundo antigo. Era um homem justo e pregava a justiça. E Pedro vai dizer isso. Pedro, na sua carta, segunda epístola de Pedro, no capítulo de número 2, capítulo de número 2 do livro de Pedro. No verso de número 5 ele vai dizer assim: e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Pedro, veja o tempo, muito mais de 5.000 anos de Noé a Pedro, hoje muito mais de 5.000 anos, mas a palavra de Deus ela permanece o mesmo. Jesus dizia que assim como foi no tempo de Noé, os casados davam seu casamento, assim também será na vida do Filho do Homem. Pegarão muitos de surpresa. Glória a Jesus. Noé acha graça aos olhos de Deus pela sua fidelidade, pela sua comunhão, pelo seu caráter. Se você olha a Bíblia de Jó, onde a Bíblia vai chamar dizer o homem íntegro e sincero, temente a Deus e se desvia do mal. E se desvia do mal, eu sou Jó, pode vir o mal que vier aqui, eu estou pronto aqui para corra, desvia, que sai. Não vem dar de super crente. Já imaginou se o José de casa também dar um super escolhido de Deus? Deus escolheu você. Deus tem tudo para mim. Eu não estou nem aí. Pode vir o que vier. Mas quando a tentação chegou, ele corre. Fuja da aparência do mal. O mal está chegando. Olha, não vem com esse negócio. Eu não sabia não. Deus avisa. Deus me mostra, a não ser que você já esteja envolvido no mundo. Mas Deus me mostra. O Espírito Santo vai me mostrar um sonho, em revelação, em visão. Deus vai usar alguém que vai falar para você. Deus vai falar dentro do teu coração. Quando tu abrir a palavra para dentro, dentro da palavra Ele vai falar. Deus vai lhe alertar para você não cair em tentação. Jó se desviava do mal. Era como que Jó observasse, o mal estava chegando. Se o mal vinha para cima dele, ele disse o quê? Como dizia, eu vou sair daqui. Vou enfrentar com nada, não é fugir, vou sair. O Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, Ele é atuante. Agora, veja aqui. Pense comigo, por favor. Eu quero
aqui a juventude, todo mundo, pense comigo, por favor. Pense, mas pense. Naquela época dos patriarcas, na época dos patriarcas, a Bíblia diz que o Espírito Santo existia no Espírito, mas ele não atuava como ele atua após Cristo subir ao céu e disse: eu vou mandar o outro Consolador e ele permanecerá convosco. Esse Espírito Santo, ele continua com a igreja, agora ele é mais atuante nos dias de Cristo do que nos dias de Cristo. Deu para entender o que eu estou dizendo na igreja? Eu disse que o Espírito Santo, depois que Cristo ele foi assunto ao céu, em que veio Jesus veio assunto ao céu, o Espírito Santo ele desceu sobre a face da terra, e a face da terra, a terra, nós, ser humano, e habitou em nós. Se cumpre aquela profecia de Joel, que nos últimos dias derramaria o meu Espírito sobre toda a carne, os filhos, os velhos terão visões, terão sonhos, os filhos profetizarão. E naquela época, lá atrás, na época de Joel, só profetizava que era realmente um profeta. Deus não falava com todo mundo. Não chegava em qualquer Deus. Não existia esse negócio. Era uma burocracia para falar com Deus que você nem imagina. Tinha sacerdote, tinha levita, tinha tanta burocracia. E Jesus disse: eu vou acabar com essa burocracia toda. Eu vou morrer na cruz. Eu vou dar o meu prato de vitória. Aleluia! Quando eu der o prato de vitória, aquele véu rasga de alto a baixo e diz assim: você tem acesso, você tem liberdade, você tem ousadia de poder entrar na presença de Deus e conversar com Ele. Assim como na igreja primitiva, assim como no início da igreja primitiva, dentro do primeiro século de Cristo, ao primeiro século, segundo, terceiro, até alguns anos atrás, nós vivíamos uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja que, quando uma palavra dessa, todo mundo já estava falando em línguas estranhas. Jesus começava a batizar. Era desse jeito. Eu alcancei isso. Eu então alcancei assim. Como divino, batismo do Espírito Santo, expulsar pessoas sendo libertas dentro da igreja, milagres acontecendo dentro da igreja. Porque era uma igreja genuína, pura. Era uma pureza. Aleluia. Porque o Espírito Santo atuava de uma forma muito clara no meio da igreja. Aleluia. Quando alguém pecava, chorava os pecados. Chorava. Eu peguei, pastor. Quantas vezes eu era garoto, mas eu vivia ainda. Meu pai não era pastor, meu pai era auxiliar oficial. Meu pai, quando Jesus guardou ele ainda era um diácono. Mas eu acompanhava muito meu pai em todos os cultos, em pontos de pregação, em todas as coisas. E eu acompanhava e eu via. Quando eu vi uma moça, ela chegou para o meu pai e disse assim:
Irmão Jonás, ore por mim agora. Isso na rua, viu? Foi na rua. Ore por mim. O que é, minha filha? O que está acontecendo com você? Ela disse, irmão Jonás, eu bebi água. Ela passou por tua mão sobre a cabeça dela e disse assim: eu queria ter meus cabelos grandes. Meus cabelos não crescem. Ele começa a crescer e cai, começa a crescer e cai. Ele só fica. Aí ela usa uma expressão: esse negócio ralo, pouco cabelo. Eu quero namorar, eu quero noivar, eu quero casar. E os rapazes da igreja nenhum olha para mim, porque meu cabelo é tão pouco. Estou contando isto, o que o Espírito Santo, como ele fazia no meio dos crentes. Aleluia. Naquele dia, no meio da rua. Aí meu pai colocou a mão sobre a cabeça dela e disse assim: verdade, eu te repreendo em nome de Jesus. E que o cabelo dessa menina, dessa jovem, cresça e seja forte, e tenha raízes fortes, e tenha cresça. Oh, glória! Ele seguiu viagem, enquanto também ela era da própria igreja. E o milagre começava a acontecer. Primeiro, o cabelo era mais caído. E quando ela picava, não caía mais. E começou a encher. E a crescer. Aí, um ano e meio atrás, quase 2 ou 6, eu acho que menos, eu estava lá, eu fui lá em Aranaguá 2. Aí eu não fui para a igreja, eu fui para a casa da minha sogra, e eu acho que eu entrei lá em Aranaguá 2, alguém também entrei lá. Aí ela me viu, ela já tem mais ou menos a minha idade, ela me viu, mas meu aperto, irmão, ficou tão feliz da vida. Eu disse: meu amado, olha para mim, meu cabelo, olha para meu cabelo. Eu sei, rapaz, eu vi, eu era garoto lá, eu vi, eu disse: olha para mim, mas não está aí, me puxava para lá. A Bíblia diz que nós criamos segredos. É necessário você observar que, se você quiser que Deus seja seu amigo, seja o seu Senhor, que responda às tuas orações, às tuas queixas, seja amigo dele, seja fiel a ele, ande com prudência diante dele, ande com verdade diante dele. Experiência de Jó, a vida de Noé, a vida de Daniel, que possamos ter como espelho, dizer: Senhor, eu sei, eu não tenho condição de ser igual a nós, mas eu quero seguir os conselhos e o caminho deles. Aleluia, 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 aleluia. Sabe o que Deus estava dizendo dentro desse texto? Olhe, se quando a minha justiça descer sobre a face da terra,
Daniel, Noé e Jó estiver lá, eles serão poupados por causa da sua fidelidade para comigo. Já imaginou ele dizer isso de você? Já imaginou Deus dizer isso de você? Por amor de ti! Oh, agrade a Deus. Essa noite, cada obreiros, irmãos e irmãs, jovens, adolescentes, agradem a Deus, seja fiel a Deus, fiel a Deus, seja representante de Deus aqui na terra. Que Deus aplique esta palavra nos nossos corações, que possamos ser fiéis ao Senhor. Se ligue, peça perdão. Eita, mas eu vou ler esse versículo, que esse versículo ele está dentro do meu coração desde ontem tarde. E eu dei hoje esse versículo na casa do irmão que eu fiz uma visita a ele, e a esposa dele. Eu ia encerrar, mas o Espírito Santo me lembrou desse versículo, e eu preciso deixar esse versículo para a igreja. O Espírito Santo me impulsiona a deixar esse versículo para vocês. No livro de João, no capítulo de número 20, e o versículo de número 22 e 23. E havendo dito isto, e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Jesus entra no cenário, saúda os irmãos, Pai seja convosco, apresenta-se diante deles. Jesus sopra, dá um sopro assim, ó. Assim mesmo. Receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Aí o verso número 23 ele vai dizer: aqueles a quem perdoarmos, vos serão perdoados. Por favor, abra sua Bíblia nessa linguagem de hoje. Cadê o microfone? Está perto do senhor aí já? Leia aí João 20 e 23. Eu vou ler primeiro nessa versão. Eu vou ler, depois ele vai repetir na versão dele. Eu li o 22 e vou ler o 23. Aquele a quem perdoarmos os pecados, lhes serão perdoados. E aqueles a quem reverem, lhes serão retidos. Por favor, o verso 23. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se alguns de vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, são retidos. Quer o perdão dos teus pecados? Tu tem que perdoar. Você precisa perdoar, mas só perdoa quem tem o Espírito Santo. Que Deus abençoe a nome do Senhor. Vamos ficar em pé e agradecer o trabalho de Jesus, segue o trabalho da igreja normal. Quinta-feira, amanhã, circo de oração, começa de 9 horas da manhã. Amanhã à noite nós estaremos indo para Rodeador. Rodeador é o aniversário do circo de oração. Eu quero ler um versículo para você, em nome de Jesus. Vou fazer uma oração. Você fica aqui, Renato. Fez aniversário. Ontem foi? Ontem. Aguarda só um minutinho. Nós estaremos dando versículo para ele, uma oração, fazer uma oração. Então amanhã de noite nós vamos a nossa irmã, nossa dirigente, a senhora chegou assim, né? Vai começando a trabalhar, né? Vamos sexta-feira à tarde e amanhã à noite. Eu pedi aos irmãos que tivessem o seu carro, que a gente pudesse estar aqui amanhã à noite, para poder ir
família ali levar alguns irmãos. Nós estaremos aqui também para levar alguns irmãos ali para o rodeador, para a festa do aniversário do Círculo de Oração. Sexta-feira estará o nosso irmão Josemi e a nossa irmã Rebeca de Bezerros. Vai ser bênção para a glória do Senhor amanhã à noite. Presbítero Carlos, vê um versículo para o servo do Senhor. Escola Bíblica Dominical Normal, quarta-feira, sábado, sexta-feira, a viagem da juventude. Saia daqui o mais tardar de 8 horas da manhã. Senhora, está marcado 7h30, né? Então saia às 7h30, porque lá é gente e rojão mesmo, viu? Então a juventude estejam presentes para ir para a Brunina, para o congresso da juventude, dos adolescentes em nome do Senhor Jesus. Discipulado amanhã, os nossos convertidos, meus irmãos, estejam todos para aprender a palavra do Senhor. Deus assim faz rápido. Em todo tempo sejam alvos as suas vestes e nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Amém? Deus abençoe o irmão. Ora aqui, ó. Ora por ele, ora encerrando, para que Deus abençoe. Compreendemos com a paz do Senhor. Assim oremos. Soberano Deus, eterno Pai, Todo-Poderoso, Deus Santo e fiel. Deus, muito obrigado, meu Deus, por essa noite maravilhosa, Senhor. Pela tua palavra, Deus, que foi pregada em nossos corações, Senhor. Permanece nos ajudando, dando força a cada um de nós. Também está aqui por esse jovem, Senhor, que completou mais um ano de vida. Permanece dando força, dando graça, dando saúde, cuidando da sua vida, para abençoando a vida dele, meu Pai. Também te peço, meu Deus, leva a gente em paz, meu Deus, para a nossa casa, dando uma boa noite de sono para cada um de nós, em nome de Jesus. Que a graça do Jesus Cristo, o grande amor do nosso eterno Pai e as doces consolações do seu Santo Espírito sejam com todos nós, Deus da glória para sempre, toda a igreja diga.